O debate... É porque, assim, eu tenho uma visão do debate que ela é meio pessimista. O debate, pra mim, quando eu vou assistir um debate, assim, de candidatos a governo, a presidência e tal, é um circo de horrores. Porque eu pergunto, Ciro, qual que é o teu plano? O que tu pretende... Dou um cenário. E, pô, mas o que tu pretende fazer com os impostos sobre o consumo? Aí você vai falar, bom... 30 segundos. O que eu vou fazer sobre os impostos sobre o consumo, cara, é o seguinte, mas assim, é mais importante dizer que você é um filho da puta. É mais importante dizer que você é ladrão, você roubou aqui. A pergunta que eu fiz foi pro caralho, quando voltar pra mim, eu vou ficar puto, daí eu não vou reafirmar minha pergunta, eu vou fazer o quê? Eu vou te bater de volta, e na tréplica tu vai me bater de volta. Quem tem a última tréplica sempre foi a palavra final. E aí ninguém respondeu porra nenhuma de plano. Isso tudo acontece na frente do povo. E a gente não pode supor que democracia, sabe, é um regime de concessão. Democracia é um regime de cidadania. Sim. Por pior que seja o processo, todo mundo tem que se submeter a ele, né? Quando esse tipo de espertezinha acontece, as pessoas percebem. Se você repete 1, 2, 3, 4 vezes esse expediente, você está correto. Muitas vezes. Mas no nível de presidente da República, e não é só debate, são as sabatinas, você se expor. É inacreditável. E eu vou até dizer, não é por exibição de preparo, é porque só vai mudar o Brasil quem estabelecer com o povão uma cumplicidade. Se não houver essa cumplicidade, o povo não vai ser cúmplice, sabe, dessa promessa difusa de que vai voltar o tempo generoso da picanha e da cerveja. Mas ninguém tá prometendo que vai mudar o Brasil. O Brasil tá parado, você tá entendendo? Tipo assim, eu acredito que se ganhar qualquer um dos dois, vai continuar essa... Eu chamo de pausa no sentido de que paramos de discutir o modelo e a gente tá aos pandarecos mantendo o que já tá aí, né, rigorosamente, e aí o que acontece? Se entra o Bolsonaro ou o Lula, vai ser mais um ano de antítese dessa candidatura, você tá entendendo? E não vai passar nada. Desculpa, a manutenção do modelo econômico. Isso. E esse modelo econômico é o seguinte, o Brasil, pela primeira vez em 120 anos de estatística, não cresce nada. E nasce 25 milhões de pessoas. Você imagina. O bolo já era precariamente distribuído no Brasil. Aí vai picanha e cerveja. Quando terminou o governo do Lula, 1 de cada 5 brasileiros estavam passando fome. 20%. Números oficiais. Aí depois a Dilma aumentou para 22%, agora está em 38%. Só piora as coisas no Brasil. O desemprego era 4, 4,5%, 4,5%. Hoje é 12, 11, 10, 10,5% e tal. Percebe? Tudo está se deteriorando no Brasil. Se a gente não bota isso em debate, por quê? Porque a razão não é que o Brasil deixou de ter minérios em abundância, petróleo sobrando, a fronteira agrícola mais fecunda do planeta Terra, a matriz energética mais limpa e barata existente, porque é de base hidráulica e potencial solar, eólica, hidrogênio verde do mundo. Não é por isso, tá toda aí a riqueza está aí. O fracasso é político. Porque a elite política que o PT e o PSDB representaram, hoje estão claramente duas faces da mesma moeda, produziram o Bolsonaro. Pela crise econômica e pela roubalheira generalizada. O povo não é burro. Cara, tem fotografia de mala com dinheiro em espécie de 51 milhões de reais. No apartamento do Gedel. Sabe com quem que o Lula está agarrado hoje na Bahia? Com o Gedel. Percebe? Aí você quer o Eunício Oliveira, R$1 bilhão de contratos sem licitação na Petrobras, 60 processos em cima de mim porque quer me calar na base da chantagem. E eu vou lá e denuncio. Eu fui para o Lula denunciar. Sabe com quem que o Lula está agarrado hoje? Com o Eunício Oliveira. Percebe? Muito triste. Aí entrega Transpetro para não sei o quê, Romero Jucá, Renan Calheiro. Está agarrado com as mesmas caras, porra. Por que essa base não faz ele explicar? Eu não entendo essa posição messiânica. Quer dizer, entendo até, mas a elite mas não artística... dá para justificar. Não dá para justificar. Sabe, os meus amigos, pessoas que defendem a candidatura do Lula com unhas e dentes, até que a gente tem que abrir mão de ouvir outros projetos, votar em quem acredita. Eles nunca trazem essa ponderação. E você sabe o que é mais engraçado? Eu assisto, às vezes, alguns desses influenciadores, assistindo a pessoas falando sobre esses desmandos do PT, essas coisas, e eles fazem uma certa cara, eles têm um asco muito grande de quando você faz esse tipo de crítica. Porque eles acham que isso é cabo eleitoral do Bolsonaro. Eles estão tão bitolados com essa ideia de que ou vence um ou vence outro, que basta você falar uma verdade... Quer dizer, o PT não faz autocrítica, beleza. E nem os eleitores agora podem fazer. Quer dizer, eu simplesmente... nem os críticos. Quer dizer, a gente tá aqui. Aí eu fico imaginando essas pessoas assistindo um corte e a gente fala, não, porque
Tá com o Eunice Oliveira de novo. Eles fazem tipo, tá com... Tipo, eles tiram um sarro do fato de você estar falando disso como se isso fosse um instrumento pra fortalecer o Bolsonaro. É isso. Então quer dizer que a gente tem que se fingir de louco, a gente fica junto com o PT brigando contra o PSDB, que eles chamavam de fascista, agora o vice do PT é do PSDB. Mas não era fascismo antes de ontem? Ah, não, mas agora existe um fascismo maior. Então, todo inimigo do PT é fascista. Todo mundo que fala um A contra o PT, na verdade, está a favor do projeto fascista. Pro outro lado liberal. também. O outro lado é a mesma coisa. Não, é que o outro lado, eu tô falando mais com a esquerda porque é quem eu convivo mais. É óbvio que o outro lado replica rigorosamente. Rigorosamente não, mas muito parecido. Não, o gabinete do ódio do Bolsonaro foi copiado do gabinete do ódio do Lula e do PT. Que é uma coisa assim, 247, DCM, não sei o quê, tudo é gabinete do ódio financiado com dinheiro sujo. Dinheiro sujo e é para destruir reputações. Aí o Bolsonaro monta a mesma estrutura, igualzinho. Lá vai o pessoal se queixar. O que é? O pessoal aqui não gosta. Eu gosto de dar o nome aos bois. Ora, pô. Ó, eu não quero parecer que eu tô só batendo no Lula, porque senão eles vão falar exatamente isso, que eu sou cabo eleitoral do Bolsonaro. Da mesma forma que quando eu falo com os meus parentes, eu falo, o que explica o Bolsonaro, se ele defende tanto a parte produtiva do país, eu entendo de onde vem o desejo das pessoas de, quando estourou a pandemia, terem uma aversão a essa ideia de fechar as coisas e fazer a quarentena. Eu de verdade entendo, porque é um país tão difícil das coisas caminharem, que quando vem uma ameaça dessa, a primeira reação, as pessoas sentirem um pavor, foi um pânico, né? Então tá bom, então agora acabou mesmo, né? Vai fechar tudo e tal. E aí, se o Bolsonaro queria representar isso, por que ele não chegou lá e falou assim, eu falo isso sempre com os meus parentes, com as pessoas que eu conheço, que defenderam ele, falou, por que ele não foi lá e falou, gente, vamos usar a máscara, vamos comprar a vacina, porque o Brasil não usando o argumento dele, tá entendendo? Usando, gente, não tem essa, a gente não vai poder parar, vamos supor, tá? Que ele fala, não vai poder parar, mas ele lá de máscara, ele sempre, aqui, tem medidas sanitárias, estão sendo estudadas, vamos usar máscara. Eu me comprometo, a primeira vacina segura que aparecer, a gente vai ser o primeiro da fila, porque o Brasil não pode parar, porque o Brasil é um país em desenvolvimento, porque foi tão duro chegar até aqui. Se ele tivesse feito isso, eu falo, por que ele não fez isso? Por que ele tem que ser o retrato falado da ignorância suprema? Tudo que é minimamente consciente do mundo, o Bolsonaro é contra. Eu não preciso nem perguntar pra ele. Se é idiota, ele é a favor. E isso me frustra, porque eu queria... Quando ganhou o Bolsonaro, eu fiquei numa coisa assim, vá lá. Quem sabe um pouco também, de liberalismo no Brasil? Eu não sei, né? Exato. Quem sabe? E eu fico pensando o que seria, se teria dado menos errado se a gente não tivesse tido o episódio mundial da pandemia. Será que a política mais liberal talvez não tivesse dado uns frutos? Veja, a gente precisa entender no Brasil o que diabo é que as pessoas entendem por política mais liberal. Porque o Bolsonaro... Eu conheço o Bolsonaro há 25, 30 anos. Eu era governador em 93. Você não tinha nascido ainda? 93. Eu tinha, 93. 93 eu já era governador. E o Bolsonaro era um deputado aloprado, que fez um discurso defendendo o fechamento do Congresso, não sei o que e tal, e eu, jovem governador do Ceará, pedi a cassação e a prisão do Bolsonaro. Naquela data. Eu conheço ele de longa data. Sabe o que o Bolsonaro tem de liberal, irmão? No sentido técnico da palavra? Nada. Eu sei. Assim, pra mim, isso daí caiu no colo dele. Estatista, corporativista. Ele existia, sabe? A razão de ser do Bolsonaro era a defesa de microprivilégios de funcionário público militar. Isso era o universo do Bolsonaro. Gratificação, quinquênio. Era tudo que ele entendia... O Bolsonaro, se você quiser, irmão, você que não for fanático, recupera a opinião do Bolsonaro sobre a privatização da Eletrobras. São coisas muito fortes. Eu não posso aceitar a privatização da Eletrobras, porque não sei o que, isso é o regime do país e nós vamos ter que entregar a tarifa para o capital estrangeiro, uma estatal chinesa e tal. Pega isso dizendo em 2018, rapaz. 2018 tem nada de liberal, isso é tudo um grande estelionato. Grande estelionato. Como o Lula não tem nada de esquerda. Mas ele aglutinou uma força política, digamos assim, porque ele tem o Guedes... O que ele fez foi terceirizar que nem o Lula. Sim. Que nem o Lula. Então, mas a nossa aspiração era essa. Qual é a engenharia da política no Brasil? Você faz a presidência da República ser testa de ferro de 3 interesses. Se for do lado do Lula. Primeiro interesse, os bancos controlam a economia. Segundo interesse, a esquerda controla a agenda identitária, as políticas sociais, a agenda identitária, Ministério do Negro, Ministério da Mulher, Ministério não sei de que era o Lula. Não é certo? E entrega vamos dizer, a política ao Centrão. A política, a fisiologia ao Centrão. Qual é o modelo do Bolsonaro?
terceiriza a presidência para os bancos. Pauta moral. Para os bancos, troca a pauta identitária pelo reverso da pauta identitária, explorando a evolução cristã, pentecostal brasileira, e entrega a política para o Centrão. É isso que eu estou falando. Aí o Lula e o Bolsonaro são pessoas diferentes? Claro que são pessoas diferentes. A Dilma é uma pessoa diferente, o Fernando Henrique é uma pessoa Mas diferente. estão usando os mesmos mecanismos. Rigorosamente a mesma coisa. Rigorosamente a mesma coisa. E a militância cá embaixo também virou isso. Um fanatismo absolutamente hidrófobo que impede a racionalidade. Você não pode discutir mais nada. Agora, Hidrófobo raivoso, tá bom, gente? Hidrofobia é a raiva, é isso aí. Eu tenho umas coisas do projeto do Ciro pra discutir. Não sei se agora é a hora, Fica à vontade, pô. Porque é o seguinte, eu tenho... Eu até fiz um story sobre isso. Acho muito legal para poder vir aqui. E aí tem o livro do cara. Você pode ler ali, ele não pode desmentir o que ele já escreveu. Você pode concordar ou não. Veja bem. Foi o que eu falei no último programa que Isso. você... Assim, posso discordar de várias coisas que tá aí, mas tem um plano. Isso. Tem um plano. Isso. E assim, teve um... Eu preciso aqui pedir uma desculpa, talvez, que alguns programas pra trás aí, a gente tava conversando e eu falei, pô, mas ninguém não tem projeto e tal. Ninguém apresenta esse projeto. Magoei. Mas Porque eu sou fã. Mas é que eu não tava falando eu não tava falando de você. Eu tô brincando. Porque, Tinha um assim, contexto ali onde tava só os Lógico. candidatos. só o Lula e o isso. Bolsonaro. É assim. isso, claro. Vai lá. Enfim, o que eu tô dizendo é assim, aí muita gente pode achar que isso é puxar saquismo, mas é que não é, porque eu acho que isso deveria ser o mínimo. Votar Você não em fez nada projeto. demais. Você não fez nada demais, Ciro, Óbvio. digamos assim. Mas nada mesmo. É que aqui no Brasil, quando alguém dá qualquer traço de lucidez, quer dizer, inclusive um amigo meu, grande amigo meu, sócio, Sama, pediu pra eu até perguntar isso, assim, que é por que as pessoas, quando vão contratar um funcionário, quando vão escolher um médico, elas dão tanto valor pra capacidade, pra capacitação. O brasileiro tem esse olhar. A gente quer o melhor, a gente quer mesmo quem não tem a capacitação, quer usar serviços de pessoas que sabem o que estão fazendo. Na hora da eleição, que é o cargo máximo, a pessoa deixa isso em segundo, terceiro, quarto plano. Não, se o cara sabe alguma coisa, se ele tem algum estudo, se ele tem alguma ideia pra concatenar de uma forma organizada, dane-se. O que importa é o que Concatenar sempre me pega. o que importa é o que ele representa, entendeu? O que importa é a imagem que ele vai passar e se ele representa, sabe, aquela figura que eu gosto e que eu me identifico, entendeu? É um concurso de Miss. É um concurso de Miss, Mas exatamente. isso é a apologia da ignorância. Por quê? Porque o líder máximo da esquerda brasileira nos últimos 30 anos faz a apologia da ignorância. Perfeito. Esse é o problema. E como ele tinha uma carga simbólica extraordinária, isso bastava para o Brasil, sabe, da redemocratização. Veja bem, quando ele entrou, ele mereceu parcialmente ou totalmente esse Eu mérito. ajudei, cara. Né? Eu ajudei. O cretino é isso. Foi uma coisa... O cretino é isso. Eu lembro até hoje de pessoas indo lá na minha casa falar sobre o PT, falar sobre como isso ia ser uma revolução. E na hora que entrou, eu era muito novo, né? Na hora que entrou, foi tomado um sentimento, assim, de que realmente, sabe, tinha alguém ali que pela primeira vez ia ter um olhar mais social e que as pessoas estavam, né, ampliando o poder de compra e tendo oportunidades. E depois veio todo esse lance da educação, né, tal. Então, das universidades e tal. Mas, enfim, eu acho que se... Não cobrar um projeto num momento como esse, porque se a gente tá na maior crise de todas, então o projeto tem que ser ainda mais sofisticado e ainda mais complexo. Ô, Jean, tem mensagem pra gente aí? Tem vídeo? Tem vídeo. Tá com vídeo aí pra nós. É aqui que a gente vê? É. Boa noite, galera. Eu sou muito fã do Flow, mesmo depois da monarcada máxima, ainda continuo sendo muito fã de vocês. Qual foi a eu vejo assim, na minha região, Dá pausa aí, eu moro na região metropolitana. Monarcada máxima. Monarcada máxima. Entendi molecada. Uma monarcada, a gente definiu que é uma puta de uma burrice. Entendi. Vai se criando o dialeto. As estradas estão muito sucateadas, tá tudo muito... A infraestrutura está péssima, sabe? Eu vejo notícias de um fundo eleitoral de bilhões. Assim, o Ciro, você acha mesmo que essa era a melhor forma de gastar esse dinheiro? Não, acho não. Eu defendo no meu livro que nós devemos ter um financiamento que compreenda a relação do poder econômico com o poder político, porque são dois dados irremovíveis da realidade
E ambos vão procurar se relacionar, porque o poder político é que premia e pune interesses, e o poder econômico defende interesses. Então, o que fazem os americanos, os europeus, etc, etc? Eles dão radical transparência ao financiamento privado das campanhas. O que aconteceu no Brasil? O escândalo da Lava Jato, essa esculhambação geral, em que a promiscuidade flagrante promovida pelo PT, pelo Lula, quer apagar tudo da cabeça de todo mundo e tal. E, então, o que fazem os políticos? Saem do correto, que é da transparência, a relação, e ao invés de matar o carrapato, que está infestando a vaca, matam a vaca. Então, saem de um financiamento privado, transparente, para um financiamento público estrito sensu. Talvez a gente tenha que purgar isso por transição. Por quê? Porque política custa dinheiro, o financiamento da democracia custa dinheiro. E é evidente que um país com tantas e tão graves carências, você pegar 5 bilhões é um exagero, não precisava ter tanto, bastava ter tabelado o valor das coisas. Mas em tempos de Bolsonaro, é isso que aconteceu. O que a gente pode fazer é mostrar para a população que isso daí talvez seja um preço amargo, transitório, que nós temos que pagar para purgar o escândalo da relação promíscua de dinheiro privado com campanhas. Entendi. Bom, eu não gosto da ideia de dinheiro público financiando campanha política também não, cara. Acho que é um ultraje. Mas veja, esse é um problema. Por exemplo, o Partido Novo recusa o fundo eleitoral. Significa o seguinte, só bilionário pode fazer campanha. Sim, porque tem que financiar de alguma forma, né? Sim, não, porque imagina, você tem que produzir um programa de TV, você tem que se deslocar, que viajar. Para você viajar, você tem que viajar com 3 ou 4 ou 5 Hoje, pessoas. cada vez menos. A internet deu uma diminuída nesse buraco, né? Tudo. Não, mas diminuiu muito. Diminuiu muito os custos. Mas, de qualquer forma, você imagina, 5 bilhões, que é um exagero, acho que podia ter sido a metade disso, já seriam muitos bilhões, mas metade disso seria suficiente. Mas, assim, 5 bilhões, se você dividir por 32 partidos e por 513 vezes 32... candidatos, vai ficando... Tem um problema de dimensão aí também, né? Que eu acho muito interessante isso no seu discurso, que é aquela coisa, né? Essas são pautas que tem mais a ver com uma questão ética e de exemplo, mas é a ética, de moral, mas né? é a ética superficial, hipócrita. Porque, repare, nos Estados Unidos, a moral dominante, uma vez eu fui falar isso numa universidade, os caras viraram com intriga. De novo, é a apologia da ignorância. Então, nos Estados Unidos, o poder econômico, a moral dominante nos Estados Unidos, de base luterana, é que o dinheiro é um dom de Deus, que Deus premia com lucro, com rentabilidade, com sucesso empresarial, os que trabalham, os que produzem. Então, ali é bonito ter poder econômico. Então, a gente aqui não se gaba do Ibope, né? Uau, o cara está lá em cima no Ibope para ganhar mais coisa. Lá é o seguinte, eles se gabam do Ibope e se gabam de quanto dinheiro arrecadaram. Bota no jornal, o Barack Obama é viável porque já arrecadou 100 milhões de dólares e o outro só arrecadou 70. Aqui a relação parece que é suja necessariamente. Está embutido na pergunta dele aí, quer dizer, a relação e na tua afirmação. Por quê? Porque a nossa moral é assim. Né? Então, dinheiro e política é uma relação suja. Não necessariamente. Mas é no Brasil, não é? É no mundo todo. É no mundo todo, mas não necessariamente. Idealmente não seria mesmo, mas assim... Não, rapaz, você pode ter o seguinte, por exemplo, o meu projeto tem um compromisso com a industrialização do país. Então, eu tenho que, se a indústria vier em contribuição para a minha campanha, eu estou defendendo um grande interesse estratégico, transparentemente anunciado, explico, e se os industriais se identificam comigo, vêm financiar a minha campanha, isso é legítimo. Tá certo? É legítimo. É legítimo. É legítimo. Não é a melhor moral. É legítima na primeira, agora, Cirão, e na segunda. Não, mas na primeira é o seguinte, eu fui um candidato que recusei dinheiro de banco. Aí os caras, pelas tantas, viram um negócio. Pô, o cara vai preparar alguma sacanagem conosco, porque não está aceitando a nossa contribuição. Vamos foder esse cara. Mas esse foi um instrumento de cooptação também dos bancos, né? Nas campanhas. Todo mundo. Você imagina, quem pagou o jantar do Lula com o Alckmin aqui, naquela churrascaria de luxo aqui, a Rubaiá Figueira, foi basicamente o BTG e o plano de saúde. Tá. O Lula anda no jatinho, volta a dizer de novo, do coisa. Vão alegar que tem contrato, ok, mas desde quando o Prevent Senior é alocador de avião? Mas, ô Igor, eu estava falando de dimensão de valores, porque uma coisa que eu tenho entendido cada vez mais é que, por exemplo, quando se fala de corrupção, ou quando se fala, por exemplo, de fundo eleitoral, são valores muito substanciais, porque são uma cifra muito grande, em termos né? absolutos, sim. Isso, mas agora, aí quando você põe comparado com, por exemplo, com o que precisa-se, por exemplo, para fazer os estímulos à economia que a
gente fala e os ele falou em investimentos, estrada, né? ele falou em estrada. Assim, você tem um investimento no Brasil hoje, de um orçamento de 4 trilhões e 800 bilhões de reais, o investimento que sobra são 25 bilhões de reais. E o Bolsonaro deu isso tudo para o Centrão através do orçamento secreto para roubar 30%, 40%. Esse orçamento secreto aí Isso é o difícil de fundo do engolir, hein, poço. cara? É o fundo do Difícil poço. de engolir, E o Lula realmente. está num conchavo tão profundo que não tem como se livrar disso. Você acha que ele não se livra do... Mas como? Se ele Vai ser está eleito comprometido assim. com as mesmas pessoas. E ele precisava? Essa é a minha dúvida principal. O Lula precisava disso agora? Eu acho que ele tem um capital tão grande. Por que ele tá se associando com essas pessoas? Boa pergunta. Não, não é uma pergunta boa interessante. pergunta. Porque, Assim, a ele, gente ele vem poderoso agora. Porque assim, o né? mesmo Ele tem uma sentimento- força. O Por que sentimento ele- antipetista que tirou o PT e pôs Bolsonaro tá Agora invertido. ajuda ele, é. Tá invertido. Então, pra que fazer não tá esses conchavos? não tá não. O Lula é muito mais esperto do que você supõe. Aconteceram eleições gerais no Brasil, eleições Ah, municipais. o PT não ganhou muito, né? Perdeu em todas as capitais. Perdeu em todas. Aqui em São Paulo, tirou acho que o 6º lugar. Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, o 6º lugar. Então você acha que ele sabe que ele precisa dessas... Ele quer resolver a eleição no conchavo. Porque se ele for exposto, por exemplo, a um cara como eu, que não tem um rabo de palha, E tiver que ir aos debates, tiver que se expor... eu estou dizendo, é uma grande barragem, poderosíssima barragem, a polarização, só se fala nisso, cheia de rachadura. E eu estou batendo aqui. Pá, pá, pá. Se eu acerto numa dessa, arromba a barragem. Faz sentido. Deixa eu ver aqui. Então, por que ele está com o Alckmin? Para tirar o Alckmin da disputa de São Paulo e eleger na marra, no conchavo, o Haddad. O que eles estão fazendo? Elegendo o cara do Bolsonaro, que veio do Rio de Janeiro, não sabe nada de São Paulo, nem coisa nenhuma, e tá aí. É. O Cego Visionário mandou aqui. Impressiro, o que você espera conseguir usando o Banco Central para imprimir dinheiro e pagar a dívida do governo? Isso só vai gerar mais inflação, além do real virar uma piada internacional. Andou pegando dicas com Maduro? Algum plano para diminuir regalias de políticos? Meu irmão, você ouviu o Galo cantar lá no universo das fake news do Bolsonaro. Eu ajudei a fazer o real. Tem a minha assinatura no real. Imprimir papel no Banco Central, se alguém tiver uma declaração pelo menos remotamente parecida com isso, eu me retiro da candidatura agora. Eu recebo muito isso, viu? Mas é mentira. Muito, mas é uma mentira. Simplesmente uma mentira grosseira. Eu Que o tentei fazer cidadão um caiu. resgate. Regalia de político. Palácio é uma regalia? Eu, quando fui governador, não fui morar no palácio. Aposentadoria precoce com 8 anos de mandato, eu ganhei 3, nunca aceitei receber. Eu sou contra a regalia de política e começo pelas minhas. E no livro não tem nada sobre essa impressão exacerbada de dinheiro e nem isso como Isso é instrumento uma para fazer loucura. nada. Isso aí são os filhos do Bolsonaro, esse bando de picareta da rachadinha, que inventaram isso. O Flávio comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, é um ladrão. Muito esquisito isso aí. Esquisito sou eu. Ele é ladrão. Pô, ladrão é foda porque ele precisa ser julgado. e Não, caralho. eu estou acusando ele de ser ladrão. Me processa para ver se eu não provo. Processa só pra gente ver. Não há Processa. chance. Não há chance de fazer. Não há chance. Veja, sabe, o cara agora alegou, ele comprou essa mansão em Brasília por 6 milhões de reais e foi registrar num cartório 70 quilômetros fora, achando que estava no Rio de Janeiro, lá Tô ligado. nas milícias deles e tal. E a imprensa descobriu. Aí ele começou a se defender, porque tem processo rolando contra ele. E sabe o que ele disse agora, na última defesa dele? Que foi dinheiro de advocacia. Só que ele não tem nenhuma atuação como advogado, nenhuma. Ou seja, mentira. É Tudo ladrão, Então, tô te dizendo, não o Bolsonaro esquece. é ladrão, os filhos são ladrões, às vezes mulheres tudo ladras. Caralho? Caralho, Ixi, haja eu tô coragem, dizendo viu? coragem, tô dizendo que eu sei provar. O Bolsonaro corrompeu todos eles. Tá bom. Tomara que processe mesmo, porque eu quero ver o... Não há a menor chance. Tá bom. Que é uma pena. Por quê? Porque eu vou lá e provo. Tá. Daqui a pouco você vai inundar a televisão com comerciais, com posicionamento. Então vai aparecer um cara que tem uma biografia limpa, que tem uma proposta escrita, que vai para o debate, até com quem não devia. Muita gente diz que eu não devia ter ido. Vou debater com quem vai no Flow, vou no Flow. E vou mesmo. Aqui eu estou com muito prazer de ficar sabendo da verdade de novo. Né? E pronto. E aí vamos ver. O que é que eles querem? Resolver de véspera a eleição, tirando o povo da jogada. E falando em eleição, já que você citou esse episódio aí complicado aí do teu papo com o Gregório, fiquei pensando muito sobre as eleições modernas, né? E como os instrumentos da internet
colocaram complexidade na coisa, né? Porque assim, a gente tem um grupo que te acompanha muito, que faz questão de ver tudo que você fala, porque a gente tá interessado em entender onde tá a convergência, né, e tudo. A gente se juntou para assistir esse papo, né? E aí, assistindo, a gente ficou impressionado, porque o Ciro, ele tem muito a falar, né? Então, ele sempre tem posições e tal. E tinham tido acusações, assim, bem baixas e graves, né? No programa do Gregório, que eu gosto, assisto. E até tenho um respeito pelo Gregório, tipo de apesar de ter acusação? ficado decepcionado. Eu fiquei decepcionado um pouco com a postura dele, né? Frente a tudo isso. Eu já posso te falar. Mas a questão é a seguinte. Assistindo o papo... Começa que o Ciro recebe ele lá, depois das acusações, tudo. Tinha uma animosidade, né, instaurada ali, mas até ali num nível normal. E o Caba começa a falar. E fala. E toma ali não sei quantos minutos, eu não fui lá, que nem muita gente fez. A gente calculou, tal. Mas foram muitos minutos de acusações sérias, assim, sabe, azedas, tal. E o Ciro ali, sem falar nada. Aí, uma primeira vez ele falou, eu quero só pontuar o que você tá falando aí, porque eu queria me explicar, tal. E aí ele já... Você não deixa eu falar, você chama a pessoa pra vir falar aqui e não deixa a pessoa conversar, não deixa a pessoa se expressar. A gente assistindo, a gente começou a rir, falou, como assim? Como é possível o negócio? O Ciro nunca deixou alguém falar tanto ininterruptamente quanto agora. O cara falou muito. Mas é porque, e aí pensando muito nisso, não sei se propositadamente ou não, mas o que interessa não é o que aconteceu no debate. É o que vai aparecer no corte de 1 minuto. Basta ele falar que foi interrompido... Para que no corte, o corte começa com ele falando que foi interrompido. O Ciro é uma pessoa que fala muito, então parece crível para quem não assistiu o debate inteiro que o Ciro ficou interrompendo o cara. Coisa que qualquer pessoa um pouco mais, assim, neutra, assistiria e falar, bom, no máximo, foi uma disputa de ideias ali entre duas pessoas que, normal, se interrompem, colocam as ideias e rola um conflito, né? Porque tinham coisas sérias sendo postas ali, entendeu? Então eu fico pensando que esse instrumento vai ser usado pelos teus adversários, que estão no tudo ou nada... que não estão com o projeto de baixo. Porque o negócio do Ciro é assim, ou ele passa com o projeto ou ele não passa. Então eles, assim, ele não tem porquê... Você tá entendendo o que eu quero dizer? Ele não tem porquê usar alguns subterfúgios que os outros estão dispostos a abrir mão. Isso é simples, eu vou te interromper agora. Não, por favor. Mas eu fiquei com essa impressão. É só para Pô, tu sublinhar. não deixa ninguém falar, hein, cara. Eu não quero ser presidente do Brasil, sabe, vendendo a alma. Isso é uma coisa muito clara. A minha tranquilidade, a minha serenidade, minha disciplina, aguentar humilhação, não sei o que e tal, é porque eu não quero ser presidente do Brasil. Não quero ser, se não for para mudar o Brasil. Por quê? Porque eu não tenho vocação para isso. Você imagina se eu vou passar 580 dias na cadeia, se eu vou chegar na presidência da República e ser testa de ferro de ladrão, como Lula, Fernando Henrique, Temer e agora Bolsonaro são. O cara, a presidência da República virou testa de ferro de ladrão, de corrupto. Então, ali no caso do coisa, muita gente é meu amigo meu, mas, rapaz, Ciro, vai debater com um humorista, o cara não tem compromisso com nada e tal. Não, eu acho que a gente tem que debater com todo mundo. Eu aprecio o Gregório, sou fã, acho que é uma pessoa boa, e ele me fez uma acusação muito leviana, num programa unilateral. Eu, no mesmo dia, convidei para ele vir no meu Ciro Games, que era um espaço, que eu ia abrir um espaço para a gente fazer o negócio, daí ele disse que vinha. Mas chegou, que é no calor da contemporaneidade dos tempos de internet. Senão, fica ali. E eu avisei, se você não puder vir na terça... Ele disse que vinha. Se não puder vir na terça, eu vou fazer um react. O que é justo, né? Se te acusam, Porra, você tem precisa... tanta paciência. Sabe qual era a acusação? A insinuação de que eu tinha assumido um emprego no Beach Park porque eu tinha feito uma estrada. Eu fiz 3.600 quilômetros de estrada no meu governo no Ceará e o Beach Park é alcançado por 8 quilômetros de uma estrada que tem 200. E todos os empreendimentos no Ceará são alcançados por estradas modernas, duplicadas e tal, porque eu e os meus antecessores e sucessores executamos. E aí tu poderia ter sido empregado por qualquer um desses, né? Não, em qualquer lugar que eu for no Ceará para trabalhar, veja, trabalhar. E aí minha remuneração era um pagamento de uma consultoria mais 1% do resultado que eu produzisse. E eu tinha um carro do parque que eu andava. E aí um deboche, porque o parque é o maior parque da América Latina, e eu crio meus filhos. Já fui, inclusive, muito E eu bom. crio meus filhos no Ceará. Então, claro, eu podia ter me mandado para São Paulo, para o Rio, para trabalhar num banco. Não quis. Aí sim que eu achava errado, não quis. Simplesmente não quis fazer. E fui trabalhar numa empresa que não tinha nenhuma relação comigo, nem coisa nenhuma. Ô, Igor, e as pensões? É esse tipo de pensamento que eu acho assim, tipo, você explicou aqui agora que você abriu mão de pensões legalizadas pela lei. Porque achava imorais. E aí estão questionando o emprego que era um valor muito menor. 10 mil reais de salário e 1% do resultado. No 1% chegou o fim do ano, quando apurou 1%, eles estavam me devendo 60 mil reais. Dos quais eles colocaram lá no bolso assim, ainda tem que tirar imposto caralho, mas botaram isso é 99%, né? Claro, isso é 1% do resultado que eu produzi. Então, repare,
Eu, então, peguei o carro, disse, não, então fico com o carro, declarei no meu imposto de renda e recolhi o imposto. Então, eu que sou tipo de muito acusação caprichoso. é essa, né? Sei lá. Que tipo de acusação é essa? Declarei o equivalente a R$60 mil, recolhi 27,5% na pessoa física, como eu sempre fiz, e botei ali e tal. Pois bem, o Lula tem 27 milhões de reais de patrimônio, todos pagos por palestra das empreiteiras apenas logo depois que ele saiu do governo. Esse mesmo cidadão querendo que o meu eleitor não votasse em mim, que eu abrisse mão para proteger a democracia no Brasil. Tenha paciência. Aí eu fui me defender. Né? E aí, desgaste, eu estou feliz da vida. Só vai mudar o Brasil aquele que conseguir a cumplicidade do povo. E para isso, meu irmão, de botar melancia no pescoço, que eu não vou fazer, eu vou debater na ponta da rua. Quem quiser me convidar para debater, estou dentro. Lula, vamos debater. E Bolsonaro, isso vamos tem debater. a ver com esse lance aí. Existem notícias aí que Lula e Bolsonaro não participariam Estão de debate. combinadíssimos. Estão combinadíssimos. Parece... Como é que a gente vai aceitar isso, cara? Como é que a sociedade aceita que dois candidatos que tem... E aí, até lendo o livro do Ciro, eu fiquei sabendo que teve um episódio parecido. Foi na... 98, o Fernando Henrique Fernando pior. Henrique, né? Que eu estou achando que eles podem tentar de novo. Fernando Henrique conseguiu, você vê o sistema como é. Eu tinha ajudado a fazer o Real e sabia que o Fernando Henrique estava fraudando o Real de uma forma muito violenta. E o PT tinha ficado contra o Real, como o Bolsonaro contra o Real. Isso é o Brasil. Então, os caras ficaram contra a estabilização econômica, os dois. O Bolsonaro e o Lula ficaram contra e eu fui lá, dei a cara para bater, tomei decisões duríssimas e tal, e ajudei a fazer a moeda que está em circulação no país hoje. Essa é a minha biografia. Pois bem, quando eu me apresentei como anticandidato em 98, que eu ia dizer, olha, o Brasil vai quebrar, porque o Fernando Henrique não está fazendo o que tinha que ser feito, o Real era iniciativa séria, mas muito precária, juro alto é uma solução para 6 meses, agora já está durando 4 anos, passou a reeleição, vai ser um maior estelionato, vai quebrar o Brasil. Ninguém queria ouvir, aí o Fernando Henrique manipulou, não teve um debate sequer. Na maior democracia eleitoral As do mídias mundo. não fizeram, então eles não promoveram o debate. Ele É isso, manipulou, né? Cancelaram. ele manipulou. 5 televisões, são 5 famílias no Brasil e uma igreja. E aí faz o jantar e diz, olha, não pode ter debate, esse doidão vai me liquidar. No caso, ele, Fernando Henrique, dizendo, resultado prático, não teve debate, ele ganhou a reeleição e quebrou o país na sequência. Eu queria, já que o Flow é um lugar também onde vocês sempre são descontraídos e falam coisas diferentes, queria trazer uma coisa mais por uma brincadeira, um negócio que é o seguinte, você citou o Elon Musk no começo aqui do papo, eu queria falar sobre essa figura, porque já viu você tecendo várias críticas ao Elon Musk, que eu acho que várias são muito bem fundamentadas, porque ele lá no Twitter parece uma criança de 6 anos de idade, fala um monte de groselhas, e isso eu estou com vocês nessa. Mas, de novo, eu acho que existe um discurso mais à esquerda que é totalmente estético, eu quero que você me corrija se estiver errado. Porque o que acontece? Eu entendo que a gente, quanto brasileiro, tem que ter uma postura bem reticente a qualquer um desses bilionários americanos, porque eles fazem parte de uma nação imperialista e, para nós, a gente é um mercado consumidor, eles têm, né, diversos interesses. E desse ponto de vista, sim. Mas do ponto de vista do exemplo... Cara, eu não gosto desse termo imperialista. Não, é imperialista do ponto de vista de que os Estados Unidos é um país muito poderoso, que tem interesses muito claros, o Brasil é um país imenso, então eles sabem que a gente pode tirar deles algumas vantagens e eles querem, até de uma forma justa, né? Eles estão defendendo o interesse deles, não é demonizando. Tá. É só que cada país defende seus interesses. Então a gente, como brasileiro, não tem que abaixar a cabeça para o Elon Musk, vem aqui e faça o que quiser. Eu não... Imagina, tô longe disso. Tô querendo dizer só que pelo outro lado, o lado mais do exemplo, da figura, minha visão, tá? A gente tá falando aqui que ele tem lá no bolso dele bilhões de reais, tal. Eu acho ele uma figura interessante. Eu acho que ele é uma figura de uma pessoa que lá nos Estados Unidos, ele tem a fortuna dele, dita, né? Tá nas companhias que ele cria, que são companhias de inovação, em várias áreas diferentes. Agora a OpenAI, que é uma empresa que ele, acho que é CEO, alguma coisa assim, criou aquela inteligência artificial que você simplesmente descreve uma imagem qualquer, da mais louca possível, um guaxinim feito de arame brincando com uma bola de beisebol. E a inteligência artificial desenha aquilo de 50 maneiras diferentes. Então, cria-se uma inovação com o capital que é dele, que ele não tirou das empresas, que está lá ainda a serviço do quê? Dos empregos americanos. Ele se gaba sempre de que a indústria automobilística dos Estados Unidos é pouco competitiva frente à europeia, mas ele conseguiu esse feito de pegar uma montadora, né, americana e conseguir fazer com que ela prospere, digamos assim. Então, eu fico olhando tudo isso e eu fico pensando que a gente tem que querer os nossos Elon Musks nesse sentido. Pessoas que são, diferente de um parente de um banqueiro,
que tira todo o dinheiro como lucro, põe no banco, não põe no banco, o banco é dele, né? Mas vai viver desse dinheiro, né? Vai viver desse dinheiro e não contribui em nada. Mas que Pessoas que têm tem uma... Porque eu digo assim, o cara, ele não é perfeito, eu não tô dizendo que ele é perfeito. Ele é um cara muito estranho. Concordo com vocês. Mas pelo menos ele é um Comigo cara... eu não gosto ele foda. Não, eu também acho ele foda em muitas coisas. Por exemplo... Eu acho que ele é foda e estranho. Não, ele também ele é estranho Não, ele mesmo, é extraordinário. estranho. Deixa Porque botar um senão pitaco. a gente nunca... Eu só quero explicar porque eu tô falando disso. Porque Antes tem de tu, gente- Ciro, antes de tu, seguinte, pô, eu não, assim, eu queria que tivesse um Elon Musk brasileiro, mas cadê a nossa base tecnológica? Legal, Essa mas questão- além disso, eu só quero terminar essa minha lógica pra explicar por que eu tô falando disso. Para as pessoas que normalmente têm uma inclinação um pouco mais à direita, mas é uma juventude, eles não sabem, como você mesmo fala, eles não sabem direito ainda que senhor eles estão servindo. Eles estão ali tentando se entender, lendo coisas diferentes, gente interessada. Quando a gente ataca com muita agressividade essas figuras, parece pra mim que a gente perde essas pessoas, porque parece que a gente tá contra esse espírito, sabe? Um cara que foi lá e falou, não, o foguete vai dar ré. A gente tira o valor desse empreendedor, fica naquele mito de, não, o trabalhador que tem... Não, o trabalhador tem um papel muito importante, todos os engenheiros lá têm um papel importante, mas igualmente Mas a importante o ideia papel é do foda. cara que tem o capital, poderia viver desse capital confortavelmente, falou, não, eu por idealismo, sei lá o quê, eu quero fazer essas ideias Ou que saírem do papel. seja pra ficar mais rico. Foda-se. Não. O importante é a evolução da Mas parada, eu quero né? especificamente falar de figuras que não pela forma como elas estão lidando com a própria fortuna, não é para ficar mais rico. São pessoas que estão, de alguma forma, querendo exercer, pegar o capital delas e desenvolver coisas com aquele capital. Enfim, é isso. Eu vejo muita gente desse mundo da produção que quando vê esses ataques fala assim, tá, Mas não é é uma o meu esquerda caso. estética que tá lá batendo no Elon Musk. Não, mas não é o meu caso. Você nunca viu um ataque meu ao Elon Musk. Não, eu sei, você é bem ponderado, mas quando ele muita veio gente... aqui, o que me incomodou é uma questão seguinte. Eu persigo 3 valores. A guia do meu projeto são 3 valores. A questão nacional, e não é por nacionalismo antigo, não. É porque a questão que a taxa de juros não é global, o nível de maturidade tecnológica não é global, o nível de escala não é global, como nós já conversamos. Então, a questão nacional tem que ser recuperada. Perfeito. Segundo, a questão do desenvolvimento. O Brasil abriu mão. Sem se desenvolver, não tem resposta para nada do que nós estamos conversando aqui. Nada, zero. E terceiro, a questão da miséria. Quer dizer, a miséria no Brasil não pode ter como única alternativa políticas sociais compensatórias, que é o que se fez nesse país ao longo dos últimos 30 anos. É preciso emancipar essa miséria com uma escola absolutamente revolucionada. E eu falo isso porque eu sei como é que isso funciona. Quem quiser ver, veja no Ceará. Nós temos os melhores indicadores de educação pública do Brasil, num estado muito pobre. Então, nessa questão nacional, por exemplo, me preocupa o Elon Musk vir ao Brasil, descer num hotel de luxo no interior de São Paulo e o presidente da minha república, aviltando a majestade do cargo, que não pertence a ele, vem com um monte de puxa-saco encontrar com o cara aqui. Também achei Tenha ridículo. paciência, porque Também achei ridículo. no simbólico isso é péssimo. Depois eu fiz uma crítica direta, que é quando ele anunciou que ia comprar o Twitter, foi a única crítica direta. Eu disse, espero que ele compre, mas não para repetir o que ele falou. O que ele falou? Que é grave. Ele falou que o golpe na Bolívia foi de fato financiado por ele e que ele vai financiar golpe onde ele quer que ele entenda que é justo e necessário. Essa primeira parte meio que fica subentendida, né? Ele respondeu exatamente assim: Pronto. a gente dá golpe onde a gente quiser. Onde foi a o que ele gente falou. quiser, pronto. E eu censurei isso daí, por quê? Porque Também eu acho sei que ridículo. o jogo aqui é bruto. Por exemplo, a Starlink não tem tecnologia para estabelecer conexão de internet na Amazônia. Não tem, nesse Não momento. dá pra na Amazônia você fazer uma Nós já conexão. temos. Veja bem, o Brasil paga uma fortuna por um satélite, está ocioso esse satélite, que pode oferecer banda larga via satélite para todo o território amazônico. Mas como que não Tá consegue? parado. Mas Por quê? especificamente Porque que não a consegue? estrutura de satélite geoestacionário dele é para monitoramento e sensoriamento remoto de solo, de subsolo de minério. Entendi. Ele está interessado no níquel, fez um grande acordo com a Vale do Rio Doce. Com certeza é Tudo bem, nada contra. vi gente do mercado falando sobre o níquel, sim, Desde é que isso seja mesmo. subordinado ao interesse nacional, Claro. eu não tenho nada contra. Eu sou que nem o Deng Xiaoping, que não importa a cor do gato, importa que ele caça o rato. Agora, o que é que me preocupa neste tipo de assunto que pode eventualmente alguém confundir com qualquer tipo de preconceito? É o seguinte, eu acho que a humanidade não resiste ao fato de que as tecnologias disruptivas do futuro, que estão aí sendo aceleradas, pertencem individualmente a poucas pessoas. E eu acho que o grande debate na humanidade é como é que nós vamos desenhar um novo
nova institucionalidade para apropriar para os trabalhadores, ou para o ócio, ou para a rentabilidade maior, esses ganhos disruptivos de produtividade. Isso não é para inibir ninguém. Isso dito, como é que nasce o Elon Musk? É um puta do empreendedor, é um extraordinário empreendedor, sem nenhuma dúvida. É um visionário, ok. Mas ali não existiria isso se não fosse o governo americano. E ele reconhece isso. A SpaceX, talvez 80% do faturamento da SpaceX é NASA. Então, mas é um papo que é reconhecido por ele. Você entende? Eu estou dizendo isso para o liberal brasileiro. Perfeito, perfeitamente. Mas tu é essencialmente contra a existência de bilionários? Por exemplo... Não, nada contra. Jeff Bezos, esse cara... Nada contra. O que eu defendo é que há que haver o fim dos paraísos fiscais no planeta Terra, sem o que não se fala em corrupção, porque é mentira. Corrupção grande como paraíso fiscal. Vamos lá. O ministro da Fazenda do Brasil, do Bolsonaro, que fala em moralidade, guarda o dele no paraíso fiscal. Então, repare, eu sou o ministro, eu vou te cobrar os impostos, eu vou dizer se o câmbio vai ser bom ou ruim para tu importar e tal, mas o meu eu guardo fora. O que não é ilegal, mas é absolutamente imoral. Mas comigo virará ilegal. Perfeito. Transformar as imoralidades não é que o empreendedor vá, é que o ministro tenha. Ou ele tem dinheiro fora ou não vai ser ministro. Parece lógico. Mas assim, né? então é óbvio. Agora você veja que tragédia. O do Lula também. Não tem nem como... O Meirelles, quando foi ministro do Banco Central, que era status de ministro que o Lula deu, o dele todo guardado no paraíso fiscal também. Meu irmão, esse país não aguenta mais. Tô te dizendo, são diferentes. Tudo igual, cara. Tudo igual. Tu consegue enxergar o Bolsonaro entregando a faixa de presidente pra alguém, cara? Ele pode fazer como o Figueiredo, deixar a faixa lá e ir embora. Foda-se, né? O Figueiredo não quis entregar pro Tancredo. Coisa feia, deixou né? Feia. Mas não tem vocação democrática. Agora que ele vai perder a eleição e vai passar o poder como é pianinho, isso não tem a menor dúvida. Eu não tenho dúvida mesmo, não. Se for eu o presidente, se ele fizer qualquer coisa, ele sai dali pra cadeia. Tem uma galera, assim, pró-Lula que quer pintar o contrário. Né? Papo Quer furado. pintar um... É isso. Eu acho papo furado. Veja, e veja o seguinte, como é tudo igual. E aí eles descobriram essa maravilha de manipular a taxa de câmbio em períodos de véspera de eleição para falsear um barateamento das coisas para ganhar a eleição. Foi o que o Lula fez. O Lula arrebentou o país criando esse conforto nacional consumista. Foi o Lula ou foi a Dilma no segundo mandato? O Lula expandiu o consumo e criou um passivo externo monstruoso que fechou a conta miraculosamente porque os preços dos produtos brasileiros lá fora estavam bombando. Foi uma aposta que deu certo. Para ele, sim. Mas se a gente imaginar... O Brasil deu certo, não deu durante o período dele? Sim, mas é a mesma gente. É o mesmo partido, o mesmo ministro, a mesma pessoa. Ele dando as cartas e tal. Quebraram o país. Que é como se tu agora fosse o seguinte, eu vou começar a gastar por conta, esqueço minha dívida, vou começar a gastar por conta, e pelas tantas, tu perde a renda. Que é o que aconteceu. O Lula pegou o crédito eu estou falando números para a gente discutir. 15% do PIB era o crédito no Brasil. O Lula expandiu para 55% do PIB. Que maravilha, todo mundo foi ao crediário. Aí é foda, porque alguém precisa pagar isso daí. Aí o que aconteceu? As pessoas perderam emprego, perderam a renda. Serasa, SPC, 65 milhões de pessoas. O Lula pegou 43 bilhões de reais dos cofres do governo, dinheiro seu, meu, de todo mundo. 43 bilhões de reais meteu no bolso dos conglomerados de educação privada do Brasil. São os maiores do mundo. Meteu no bolso dos caras e deixou no meio um estudante endividado, fiéis. Se gaba. Abrir vaga. Mas o ProUni foi legal. O ProUni também é dinheiro público. É dinheiro público. Fiscal. Mas quem... Por exemplo, eu me formei no ProUni. Não faz mal. Eu estou só lhe dizendo o seguinte, que não existe almoço de graça. Com certeza. Então é o seguinte, o que é que você se formou no ProUni? ProUni é uma boa iniciativa, mas o que é? A universidade é uma empresa que ganha dinheiro, que tem lucros astronômicos, boa parte delas, e deve impostos ao governo. Deve FGTS, deve não sei o que e tal. O que é que o Lula fez? Entregou os impostos que deviam ter ido para os cofres públicos para eles em troca de bolsa. Resultado, explodiu no Brasil a Arapuca privada e EAD, esses tudo bem. Um camarada, você acabou de dizer, não, eu me formei com o ProUni. Legal para você. Agora, e o dinheiro que tiraram da saúde pública?
Mas o dinheiro do ProUni, ele vem de... De porque, assim, renúncia fiscal. de renúncia fiscal. Mas assim, pra mim, parece... Analisando de um jeito burro e leigo, Não é leigo, não. parece ser um jeito rápido de colocar o brasileiro na faculdade sem precisar construir novas universidades. Perfeitamente. Agora, a questão básica é, isso se sustenta? Isso é uma pergunta que precisa ser feita mesmo. Não, mas e aí, então, essa qual é a você poderia usar característica? na educação de base também, porque acho que foi uma coisa Qual também... é a característica? Eu não sou contra, eu estou fazendo uma análise de um modelo que criou uma falsa sensação de conforto, que é essa memória afetiva, e que cobrou depois um preço muito amargo. O país quebrou. A conta veio. Então, a expansão do crédito virou inadimplência das empresas e das famílias. 77,8 de cada 100 famílias brasileiras, estatística permite você fazer 0,8 famílias, mas assim, 77 de cada 100 famílias estão endividadas com recorde de Ô, Ciro, endividamento. e esse consumo, na época, conseguiu ser convertido, por exemplo, para um aquecimento Tudo da nossa importado. indústria? Não, Tudo né? importado. Porque esse é o Destruir problema. a indústria brasileira manipulando a taxa de câmbio. Porque se aumentou o consumo, porque você falou assim, essa foi uma época boa. Então, acho que depende da análise. Sim, acho que essas famílias que eram pobres, que tiveram um aumento, né, do poder de compra, isso com certeza impactou positivamente a vida delas e tiveram acesso que nunca tiveram. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a desindustrialização corroeu o emprego deles. Então, na hora que essa onda passou, essas pessoas ficaram... E aí veio um monte de tentativas de tentar... E dava pra gente manter tudo isso daí e fomentar a indústria brasileira ao mesmo tempo? Essa é a base da minha ideia, da proposta. Eu tô relativamente familiarizado com a tua Então, ideia. veja, então vamos pegar o exemplo prático. Em 1980, do ponto de vista do tempo histórico, eu estou falando de ontem, tá? Em 1980, 1/3 da riqueza do Brasil era produzido nas indústrias. Por que isso é importante? Porque a indústria paga os melhores salários, recolhe o maior volume de impostos para financiar boas políticas de segurança, de educação, de saúde, isso não é mentira, você dizer que vai fazer isso sem dizer de onde vem o dinheiro, e agrega valor na exportação para o estrangeiro, traz dólares para o país para pagar a conta daquilo que a gente não sabe fazer aqui dentro. Então, indústria é fundamental e a economia moderna do conhecimento, a economia digital, na verdade são serviços ultra sofisticados baseados na indústria. Então, sem essa indústria também você não dá o passo seguinte, que é a economia do conhecimento, do mundo digital, etc, etc. Você não dá esse passo se não tiver a base industrial aqui. Então, em 1980, 1/3 da riqueza do Brasil era industrial. Hoje, caiu para 9%. Porra! Na data, em 1980, presta atenção, irmão, para você ver, porque um país é uma coisa para se administrar... Mas, assim, você falou que agora a gente caiu para 9%. 9%. Nós destruímos, a maior destruição. Tem um professor... Foi uma destruição da ou foram indústria outras brasileira. coisas que começaram a dar mais dinheiro? Não, a destruição. Eu vou te dar números para a gente espancar a insônia aí da turma. Tá. Então, veja, a China, nessa data, era 1/6 do Brasil. Só que a China já tinha 800 milhões de habitantes e o Brasil estava ali com 150 milhões de habitantes. Nós éramos muito mais ricos relativamente do que a China. Meu irmão, a China hoje está descambando para 20 vezes o Brasil. Quem está certo, eles ou nós? Foi destruição mesmo da indústria brasileira. Tem um estudo de um professor coreano que identifica como o maior episódio de destruição industrial da história do O capitalismo que mundial. precisa ser feito para destruir as empresas do Brasil? De novo, aquela história, câmbio, juros são as principais Isso foi o questões, que nos sistema fudeu. tributário. Foi. Deixa eu te dar o número. Quando você tem um câmbio manipulado, a proporção... Eu quero ver se eu acho um jeito de explicar. Para você é simples, eu quero ver para a gente subir a favela. Se o povo entender isso, a gente vira o jogo. Quando você não compra dólar, nós já entendemos isso, mas você compra pão, e pão é feito de trigo, o trigo o Brasil tem que trazer do estrangeiro, paga em dólar. Se o dólar tá subir, alto, o pão fica mais caro. O pão fica mais caro. O remédio é trazido do estrangeiro, fica mais caro. O celular fica mais caro. O game fica mais E isso caro. se traduz numa inflação. E aí vem uma inflação que não é de demanda, é de custo. Então, aumenta o custo. Aí eles atiram com juros sem... Enfim, E não adianta mas vamos nada, voltar aqui. Quando o inverso acontece, quando a minha moeda se valoriza muito, o dólar se desvaloriza muito, eu tenho uma sensação de conforto. Isso pode ser conseguido de duas formas. De uma forma sadia, qual é? Eu tenho um produto industrial poderoso, vendo lá fora, ganho muito dólar. Quando eu ganho muito dólar, a minha moeda se valoriza e eu fico sólido e isso ninguém vai me tomar. Ou eu faço o que eles estão fazendo. Eu boto o juro, de novo. Eu boto o juro lá em cima e aí pego o balanço de pagamento do país e uma montanha de dólar do estrangeiro
que eles chamam de capital motel, só para passar uma noite. No juro brasileiro, que é assim, o mundo lá é o juro negativo, ou seja, se você fosse um americano, você ia tomar dinheiro emprestado no banco e ia pagar 2% de juro ao ano. E no Brasil tu vai ganhar muito mais. Tu paga 50% de juro ao ano se for um credor de primeira linha. Certo? 50%. Mas se tu for no crédito pessoal, tu vai pagar 320% de juros. Isso é tão importante entender o fato de que quando eles aumentam a taxa de juros, com a prerrogativa de que vai vir investimento, vai vir dinheiro. E aí esse dinheiro não vem para abrir nada, não vem para abrir fábrica, nem loja, nem serviço, nem nada. Ele vem para especular no juro brasileiro overnight, ou seja, capital motel. Vem para cá, aplica e vai ganhando juro do Brasil e na hora que tem qualquer soluço, vai embora. E isso é o que explica porque que o Brasil vai e quebra. Tá certo? E o Lula, só para você ter uma ideia, o Lula tomou posse. O desastre desse modelo com o Fernando Henrique já tinha acontecido. A taxa de câmbio, se fosse em dezembro agora, passado, eu fiz o cálculo, mas isso não mudou muito não. Seria hoje R$ 9,20. Só para você ter uma ideia, hoje está R$ 4,80. A valor constante, se o Lula estivesse tomando posse em dezembro agora, a taxa de câmbio estaria R$ 9,20. 8 anos depois, já com a inflação dentro, ele entrega para Dilma 1,75. Ou seja, aloprou, a moeda brasileira se valorizou como nenhuma outra moeda do mundo. Por quê? Porque o Brasil aumentou a exportação, porque isso aqui. Não, juros altíssimos, capital motel aqui dentro, artificialmente nossa moeda se valorizou, todo mundo ficou mais barato sair de São Paulo para Miami do que ir para Fortaleza, todo mundo comprando no celular, todo mundo se endividando, não sei o que e tal, veio a Dilma e quebrou. Mas calma, ao mesmo tempo disso, que essa é a chave, ao mesmo tempo disso acontece um processo por causa da tributação, como ela é feita, e dos juros altos, das empresas e as indústrias irem se desfazendo. Isso Sim, porque o juros está tão alto, vai passando os anos. Se o importado fica mais barato, o seu não compete. Você tem problemas, como ele está falando, sistema tributário caótico, que é o mesmo. E aí você tem aberrações. Aberrações assim, tipo, no mundo, você tributa mais progressivamente os ricos e menos os pobres. No Brasil é justamente o inverso. Hoje, no Brasil, sem que as pessoas saibam, uma cidadã diarista que está saindo da favela para cumprir uma jornada de trabalho aí, informal, sem carteira assinada, usa o celular, 40% da conta dela é imposto. E um super rico não paga nada. Não, e assim, é muito mais cruel também, porque assim, você está falando de uma conta de celular, mas comprar um shampoo, Sim. eu vou pagar o mesmo imposto que o cara que tá fudido pra caralho. Por isso que o mais eficiente seria a gente. Porque eu entendo que quando o imposto. Tem jeito essa porra? Claro que tem. Tem que ter, porque o que acontece? Já é feito em outros países, tá entendendo? Aí Essa questão de colocar o imposto muito no consumo, e aí depois na hora de tributar o lucro, que a gente não tributa das empresas, faz o quê? Até do ponto de vista de quem tá empreendendo, você fala assim, não, eu não vou ficar comprando computador, não vou ficar comprando... Eu não vou enriquecer o serviço que eu presto. Eu vou querer tirar tudo limpo, o máximo possível, sucateando o serviço, fazendo o mínimo. Porque daí eu tiro tudo limpo, e aí nisso não incide o imposto... Né? No lucro e eu vou embora com o meu dinheiro. Bom, que assim, eu entendo esse pensamento. Não acho que. Eu espero que ele não seja tão comum quanto a gente está fazendo parecer. Não, é uma coisa desculpa. inconsciente. Tecnicamente, essa é a grande chave do Brasil. Tecnicamente, não tem mistério. E eu chamo em meu socorro duas coisas que podem ser conferidas. Qualquer pessoa que esteja aí duvidando e tal. Porque normalmente as pessoas têm dúvida se é possível. Você acabou de dizer, tem jeito essa chibata? Tem jeito e tal? Tem. Tecnicamente, não tem muito mistério. De onde é que eu tiro essa segurança de parecer simples, uma coisa que não parece à maioria das pessoas tão simples? De duas coisas, a literatura, né? E as melhores práticas internacionais. Então, ao invés de eu inventar a roda... Mas e vontade política, aí Cirão? vem o problema. O nosso problema é a política. De novo, o modelo de governança política. Com certeza, mas isso daí, assim, a gente não... É um problema que a gente não... Caralho, eu não acho que a gente vai mudar essa porra. Vamos dizer que você ganha a eleição agora. Pronto. Não muda. Qual é a proposta? Muda. Não muda. Quer ver? Vou te dizer não muda como. porque tu vai ter que enfrentar tanta gente lá, Não cara. tem problema. Deixa eu te dizer... A única coisa, eu acho que se o Ciro for eleito, como ele fica falando disso o tempo todo, no mínimo vai ter uma massa de pessoas, uma certa representatividade na sociedade. É o que eu tento acreditar. Porque esse é o pensamento. Se as pessoas não estiverem por dentro, eu tenho até uma pergunta sobre isso, que é a questão da esquerda e da esquerda. Eu sinto que a esquerda moderna, jovem brasileira, óbvio que não é todo mundo, mas é uma porcentagem dela, ela é muito estética, ela discute, a discussão da esquerda está muito em pautas identitárias, são importantes e tudo, mas quando você quer discutir isso, eles fogem, ou eles não sabem, ou eles não se interessam, você tá entendendo? Enquanto que a direita jovem... Tô
Tô falando de uma galera que eu assisto no TikTok inteligente, umas pessoas que leem e tal. Eu sinto que eles, por mais que estejam equivocados em algumas coisas, é uma sensação minha, queria até saber se é uma sensação sua. Correto. Eles são mais interessados nos problemas práticos, é o que eu vejo. Eu acompanho gente de esquerda e gente de direita, minha timeline é uma loucura. Sabe? É um retrato da democracia, porque tem de tudo. As pessoas de direita, elas estão falando, equivocadamente muitas vezes, eu acredito, mas estão querendo entender. Pô, mas por que o Brasil... O que tá acontecendo? Tô falando da juventude bem intencionada, né? Não dos... Então, isso aí a gente jogando fora. não. A gente jogando fora rótulos, por exemplo. É de direita, é fascista. Isso, eu tô nada falando... disso. Eu tô falando... baboseira completa. A esquerda, quando vai falar com o Ciro, eu vejo, eles nunca... E não é só com o Ciro, com qualquer coisa. Eu sinto que hoje em dia, é uma crítica minha, e eu não encontro pares muito pra falar, gente, a gente tem que ser uma esquerda consciente de saber que o problema do Brasil, tudo bem, é moral, é ético, tem a questão identitária que é importante. Mas o Brasil tem outros problemas. Mas, gente, como que a esquerda não tá vocalizando o problema absurdo de ter uma elite vivendo de uma taxa de juros que não é praticada no planeta inteiro? Ah, não, mas a esquerda tá preocupada. Por quê? Porque isso... traz fama, porque isso é um papo muito mais palatável. É a minha opinião. Eu acho que isso atrai muito mais o público. Você tem lá uma base de jovens, você vai ficar explicando taxa de juros para o seu público? Não, você vai falar do que o público jovem vê nos filmes, vê representado, sabe, na cultura. Mas isso, Rolandinho, nós não devemos sofrer mais do que já estamos. Embora eu queira voltar na ideia de que é possível, tá certo? Mudar, e eu tenho uma proposta objetiva, como todas as minhas, para ser criticada, julgada, mas, enfim. Mas isso é um fenômeno que acontece internacional. Quando morre o marxismo-leninismo como prática revolucionária, extingue-se a União Soviética, cai o Muro de Berlim, não é? Você tem uma desmoralização daquele manual do revolucionário, que bastava você aprender ali 4 slogans e você tinha uma segurança religiosa. Eu sou dessa geração. Eu era crítico, mas para ser crítico eu tinha que estudar. Eu tinha que ler Karl Marx, eu tinha que entender aquela porra difícil pra cacete, que é um livro difícil de entender e perguntar aos professores, para ser crítico. Porque era uma geração que era induzida a aprofundar se tivesse interesse no apetite da militância. Hoje os caras não concordam, não lê e foda-se. E foda-se, e acabou, e pronto. Não tem gente que diz que a Terra é plana e acabou. Pronto. Esses são os tempos. Mas é o terraplanismo econômico. Mas eu só quero dizer o seguinte, então no mundo o que acontece? Cai isso e simultaneamente emerge no Oriente um produto industrial altamente tecnológico, também que era monopólio do Ocidente, do Atlântico Norte, Estados Unidos e Europa Ocidental. Só que esse produto europeu vinha onerado, porque ali era o teatro da Guerra Fria. Ali é que as ogivas nucleares estavam apontadas. Então está aí essa porcaria acontecendo de novo, que a Europa não aprende nunca. Estava ali. Então eles desenvolveram uma espécie de sincretismo entre o socialismo e o liberalismo, o capitalismo, que é a social-democracia, o welfare state. Para que esse welfare, o estado de bem-estar social, oferecesse equidade, que era o grande apelo ideal do socialismo, era, conciliando com a iniciativa privada, era preciso financiar isso. E esse financiamento ficou muito caro. Quando eles não tinham competição pelo imperialismo, agora estava revendo um filme da colonização inglesa, ou da colonização francesa na África, ou da colonização alemã, italiana, até muito pouco tempo. Então eles supriam com isso. Quando acabou o imperialismo, pelo menos explícito, e emerge um produto oriental desonerado dessa cunha fiscal, nasce o neoliberalismo. Isso é tudo problema deles, tem nada a ver conosco aqui dentro. Só que a esquerda brasileira, lê-se PT, tem um chefe que não lê, não estuda, não gosta de quem lê, nem gosta de quem estuda. Ele acha isso uma coisa deplorável. A visão de mundo do Lula é a apologia da ignorância. Isso é uma tragédia. E aí fica todo o pensamento acadêmico, os cientistas, os jovens, os intelectuais, etc., os artistas, todos replicando pelo ideário simbólico de um operário que veio retirante do sul, do Nordeste e tal, e o mundo foi mudando de forma sofisticada e a gente imitando, no melhor hipótese, isso que você está falando. De onde é que nasce isso? É da esquerda do Partido Democrata Norte-Americano, que não podem discutir mudanças estruturais no modelo, não é? E então tem que dar um ideário para quem tem espírito de solidariedade com os mais fracos, os desvalidos. Então vem toda essa agenda identitária. Copiaram com casca e tudo e aqui dentro colidiram com a moral popular de uma forma chocante. Ou seja, não existiria o Bolsonaro se não fosse esse grosseiro equívoco que está se repetindo. O Bolsonaro, se fosse julgado como um presidente, a inflação explodiu na mesa do pobre.
Você não tem ideia, um quilo de carne de segunda está chegando perto de R$50. Ou se eu tenho ideia. Tem ideia, pô. Pois é, percebe? A população, 38 de cada 100 trabalhadores brasileiros estão ganhando menos do que o salário mínimo. E o salário mínimo brasileiro só perde em valor de compra para o da Venezuela. E a cesta básica em 1.100. Comendo o salário mínimo quase todo, percebe? Então, é um desespero e esse ideário, essa discussão maluca não diz nada para o povo, nada. Pra pessoa que tá com... Não- né, que pro tá ali povo. faltando arroz, faltando Negócio carne. de sistema de impostos. O cara que circula em São Paulo de helicóptero, de jatinho, ou desce para a Baixada Santista para pegar um iate, uma lancha, não paga nem um puto de PVA, porra. E o cara que tá ralando aí com a motocicleta paga 4%.